Próximo, eu não posso subir despreparado. Então, eu gostaria de estar trazendo um louvor para estar já adiantando, e ainda tem meia hora. E eu, como eu não sou um pregador, eu sou apenas um mensageiro da palavra de Deus, com certeza, meia hora para mim, acho que dá para me pregar, olha, a Bíblia inteira. Mas a senhora Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Esse louvor é fortíssimo. É um recado. Aleluia. É um recado forte. Eita glória. Meu Deus. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos, ter muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia a condenação do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz? O que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só te consome, fazendo o que faz diante de Jesus? Que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tu a ti mesmo um dia perece, e ainda no inferno te pode lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Presta atenção. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo sempre e obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe, não tem nada a ver com o seu viver, estou cumprindo ordem, é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Glória, 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 glória a Deus. Deus seja louvado. Não há outro caminho. Muitas das vezes a gente pensa até em desistir, mas é onde vai complicar se fizer isso. Porque a presença do nosso Deus
é o que conduz através do Espírito Santo o melhor caminho que nós temos a percorrer. Não há outro caminho. Abra sua Bíblia. João, capítulo 8, versículo 32. Aleluia. João 8. Vamos começar pelo 31. 8:31. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e glorificado, agradecido e bendito é o santo nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do nosso Senhor diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica. Lembrando, filho com letra maiúscula. O filho fica para sempre. Se pois isso, ou seja, se pois, verso 36, aqui eu paro. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Aleluia. Louvado, agradecido e bendito é o santo nome do Senhor. E como o pastor falou ontem, uma hora vai chegar aquela palavrinha que você encostou lá, uma hora vai chegar a sua oportunidade. Fique preparado. Eu quero trazer uma palavra, meus amados irmãos, porque eu sei que aqui os irmãos todos estão em comunhão, mas a palavra, quando se fala sobre libertação, muitas das vezes não é que eu estou falando, que o irmão está fazendo. Não vim dizer que o irmão não está no caminho certo, mas a palavra que eu vim trazer sobre libertação, ela serve como uma orientação. Ainda que estamos na presença do Senhor, como algumas passagens eu vou citar, ainda que o Espírito esteja pronto, a carne é fraca. Sabe como começa esse versículo? Vigiar e orar. Né? Nosso Senhor, ele foi tentado, ele venceu. Isso não significa que a gente estando na presença do Pai, a gente não seremos tentados. Não é verdade? A gente vamos ser tentados todo dia. Todo dia eu procuro me libertar. Tem momento que o pensamento, ele tenta sair do prumo. Uma chacoalhada assim na cabeçola, chacoalha a cabeça e fala: opa, vigia, pede perdão para Deus, vai lá ajoelhar, vai ler uma palavra, já você vai se acalmar. Porque às vezes a gente fica nervoso, às vezes a gente pensa do vizinho, a gente pensa do patrão, às vezes a gente pensa do irmão, do pai, do filho, seja, a gente não temos a perfeição, mas é como a gente temos aprendido. A gente temos que ter o equilíbrio, né? Temperança, longanimidade, benignidade, mansidão. E existe uma série de fatores que, quando a gente não consegue equilibrar o espírito, a gente desequilibra o campo espiritual e acabamos dando brecha. E esta brecha faz com que cada vez mais a gente passe a entender que algumas coisas são normais de falar, de agir. Então eu quero estar adentrando aqui a palavra do nosso Senhor, a começar pelo verso 31, quando Jesus dizia assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, aos judeus que tinham a crença em nosso Senhor, para que eles permanecessem na palavra, e se permanecessem verdadeiramente, eles seriam discípulos do nosso Senhor. Eu demorei para aprender, eu sabia o que era a palavra discípulo. É professor, é aluno.
A palavra discípulo é aluno. Então a palavra do nosso Senhor mesmo diz: tem de bom ânimo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então quando ele fala aprendei de mim, é porque ele é o professor. O irmão Ricardo só está aprendendo aqui juntamente com os irmãos. Não é um culto de ensinamento, mas toda pregação traz o entendimento de um ensinamento, para que nós possamos vigiar na terra. Então, aqui no verso 31, Jesus nunca encorajou os seus discípulos as suas confianças nas coisas do passado, e sim na sua palavra. Por isso que ele fala aqui, já Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, na minha palavra, na minha palavra. Aí eles estão ainda querendo contender com Jesus, que eles querem trazer Abraão na conversa. Mas Abraão passou a fase dele, passou Jacó, passou Isaac, passou José, passou os profetas que está aqui do Velho Testamento inteiro. Aí ele chegou João Batista, só que também não era o libertador. Quando lá Moisés foi chamado de libertador, ele foi libertador porque foi usado por nosso Senhor para tirá-lo do Egito. Mas ele foi apenas o libertador, e quando foi o momento que era para ele continuar, e a ordem era que era para ele tocar numa rocha, ele bateu. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus, ele é libertador, salvador, médico, curador, perdoador. O nosso Senhor, ele tem todas as características ao qual nós temos o suficiente para entendermos e buscarmos na palavra de Jesus que nós vamos para o céu, em nome de Jesus. Mas na palavra, quando ele diz aqui: permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí é onde entra: aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que há, no entanto, uma só verdade que liberta as pessoas da destruição e do diabo, da depressão, que muitas das vezes as depressões que ocorrem na nossa vida é uma questão assim. Louvo a Deus pela vida do irmão Valdecir, que trouxe um testemunho que o Paulo também tem semelhante, e quase que por uma falta de sabedoria, que a gente às vezes somos falhos. Se não buscar a sabedoria de Deus, não tem não. Nós temos o conhecimento de algumas coisas. Inteligência, isso aí vem de fábrica. A gente já nasce inteligente. Sabedoria não. Sabedoria, se nós não buscar de Deus, a gente não temos. É em Deus. Sabedoria do homem? Não, sabedoria de Deus. O homem não tem sabedoria, o homem é falho. O homem tem inteligência, isso aí é de fábrica. Nós nascemos inteligentes. E muitas das vezes até a gente tropeçamos em meio a tanta inteligência que a gente não sabemos aproveitar. E essa inteligência que nós não aproveitamos, entra quem na história? O papai. Aleluia. A palavra de Deus, que faz com que a gente venha ter uma condução, ou seja, a gente venha ser conduzido pelo Espírito Santo para o caminho da salvação. Por isso eu volto a dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa questão que gera nesse versículo aqui é uma adversidade tão grande, é um campo tão grande de necessidade de libertação. Não é só do álcool, não é só da droga, não é só da prostituição, não é só da concupiscência dos olhos ou da concupiscência da carne. A libertação é geral. Como eu estava dizendo do irmão Valdecir, eu tive um grande problema e quase entrei em depressão mortal. Eu sentei nessa rodovia aqui há 6 anos, viu, pastor? Sentei nessa rodovia aqui há 6 anos atrás, 2017, 2018, no começo, que a partir de maio de 2018 eu já fui fazer meu tratamento, que Jesus me perguntou: sai aí. Sentei no meio da rodovia, passando o carro para cá e o carro para lá, eu com 1 litro e uma cachorrinha que não tinha culpa dos meus problemas, eu queria levar ela comigo. Eu não, algo que eu não tinha como reagir. A fraqueza, a depressão, por quê? Porque eu não estava sendo compreendido, eu também não liberava perdão, e as pessoas também me massacraram, não me perdoaram, vice-versa. Então, quer dizer,
quando existe a questão da liberação do perdão, a gente fica mais liberto, mais leve, mais solto. A gente consegue desenvolver o decorrer do dia. Poxa vida, como o irmão Odessi, achei lindo aquilo que ele falou, desde então aqui também ontem, comentou conosco. Porque o perdão, ele é como se fosse um remédio, ou a chave que abre porta, ou a chave que abre a algema que liberta. Você é libertado da depressão, da ansiedade, você é libertado muitas das vezes do clima ruim que está dentro de casa, ou o clima ruim que está em meio aos familiares. Existe uma série de questões que eu quero trazer em Mateus capítulo 6, 14, 15. Aleluias. Mateus capítulo 6, 14, 15. Mas antes eu vou ler o 12, porque nós pede perdão. E na palavra do nosso Senhor Ele está dizendo, a palavra está, a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensina, nos ensinou e vai continuar nos ensinando, pela boca de muita gente, pela palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui é a palavra do nosso Senhor Jesus, quando Ele falou, ali Ele já estava determinando. Meus irmãos, aprendam assim, perdoe as nossas dívidas na oração, porque nós temos que perdoar os nossos devedores. Então, quando isso gera esse perdão, aí eu trago aqui, no verso 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. Então, quando isso ocorre, que a pessoa não quer liberar o perdão, mesmo que a pessoa fez mal para mim, eu vou ficar esperando o perdão dele, ele fez mal para mim. Só que ao mesmo tempo que ele também, certeza absoluta, que a pessoa fica presa. Eu fico aqui com o meu orgulho, não vou liberar o perdão, eu estou preso. Com meu orgulho, com minha prepotência, que eu sou mais que ele, eu vou ficar pedindo perdão, eu vou me humilhar. Ele que me humilhou, ele que me escorraçou. Aí o outro fica lá, ele fica com esse mesmo sentimento. Então as duas pessoas ficam presas, precisando de uma libertação. E a partir do momento que o perdão é liberado, a pessoa é liberta daquele sentimento angustiante, aquele sentimento que magoa, que chateia. Mas nós temos a dificuldade? Temos. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mateus também 34, aliás, Mateus 18, 34 e 35. Aleluia. Glória a Deus. Vou rapidinho aqui, porque o relógio já passou por cima de mim. 18, 34. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E indignado o seu senhor, entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um ao seu irmão a sua ofensa. Aqui fala sobre a parábola do credor incompassivo. Um devia para o chefe, e o chefe teve compaixão dele, mas ele tinha também os seus subordinados, dizendo assim, e um dos seus subordinados devia a ele. E no momento o seu subordinado falou: não posso te pagar. Ele falou: você vai ter que me pagar, senão eu vou tomar tua mulher. Que lá na época era assim, na época do Velho Testamento era olho por olho, olho por olho e dente por dente. Mas aqui é uma parábola que Jesus Cristo, nosso Senhor, contou. Então o que acontece? Aí os outros que trabalhavam junto juntaram e foi até o chefe. Aí o chefe falou para esse credor incompassivo, falou bem assim: seu malvado, quando você precisou do meu perdão, eu te perdoei
pecadores, porque ele precisou, foi perdoado, e na hora de perdoar, ele não perdoou. É interessante e profundo. Aleluia, glória a Deus, né? O nosso Senhor, meus amados irmãos, a palavra do nosso Senhor é como está escrito no Salmo 115, se não me engano. Aleluia. Glória a Deus, não é o Salmo 115, não. Eu marquei errado aqui, mas não é o Salmo 115, não. Mas eu vou lembrar que a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aí diz no capítulo que eu estou, de João 8:32, justamente no capítulo, no verso 12, João 8, verso 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz verdadeira, ele remove as trevas e o engano, iluminando o caminho certo para chegarmos a Deus e a sua salvação. Todos que seguem a Jesus são libertos das trevas e do pecado do mundo, do Satanás, pecado de todo aquilo que não convém e provém do nosso Senhor. Os que andam nas trevas não o seguem. Aleluia. A palavra do nosso Senhor diz aqui, no capítulo 36, no capítulo 34 ainda diz: respondendo-lhe Jesus, disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aqui lembrando que no 34 Jesus falou servo do pecado. Tem uma grande diferença de servo de pecado para servo de Deus. Então, a palavra do nosso Senhor diz: ora, o servo não fica para sempre em casa. O que ele quer dizer? Porque é servo de pecado, não fica para sempre na casa de Deus. Mas cedo ou mais tarde, se ele não tiver estruturado, ele vai acabar saindo. Então é necessário que nós venhamos e ter estrutura para que nós permanecemos na presença do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 26, como eu disse no início, 26:41, vigiai, para que não entreis em tentações. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Aleluia, glória a Deus. Então está escrito de uma forma que é necessário, que por mais que a gente venha na igreja, por mais que a gente jejua, por mais que a gente ore, por mais que a gente faça de tudo, pode ter todos os cargos da igreja, pode ser um pastor, se não vigiar, cai. E essas questões acabam com muita gente que a gente sabe, pessoas aí de alto conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Lembra disso que eu falei? Sabedoria é de Deus, inteligência é nossa, é de fábrica, mas já nasce. Então as pessoas às vezes, por falta de sabedoria, acabam deixando se levar por algo que tira fora do caminho. Às vezes tira fora do caminho da igreja, mas pode tirar fora do caminho do serviço, pode tirar fora do caminho do casamento, pode tirar fora do caminho da comunhão com a família, pode tirar fora de qualquer tipo de caminho ao qual o nosso Senhor fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E quando a gente está alicerçado de uma forma definitiva na rocha, pode ser tentação que for, a gente vai superar. Porque veja bem em Mateus capítulo 4, verso 3 e 4. Aleluia. Vou já dar andamento para estar encerrando. Eu gostaria de trazer essa situação aqui no verso 4, que vai falar sobre a tentação que papai foi tentado, mas papai foi vitorioso. Vocês são vitoriosos porque hoje vocês estão na presença do papai, viu? É tudo para a honra e glória do nosso Senhor que nós temos alcançado, ainda que temos as dificuldades da vida, os problemas,
mas sem o nosso Senhor, aqui não estaria o irmão Ricardo, talvez estaria até numa sepultura, porque eu fui liberto em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mateus 4, versos 3 e 4, rapidamente. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda estas pedras se tornarem pães. Ele, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como lá no verso que eu falei, do capítulo 8, 32, capítulo 8, 31 de João. Assim diz o Senhor: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente o meu discípulo. E toda vez que o diabo ele tentou tentar, digamos assim, uma redundância, mas tentou tentar a Jesus sempre falou: está escrito, está escrito. Então revistas, meus amados irmãos, da palavra do nosso Senhor, porque está escrito. Alguém tentar contra você, está escrito. Assim diz a palavra do nosso Senhor no verso 4, no verso 6 ao 8 agora. Aleluia. Ele diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Está bem? Aí ele tentou mais uma vez, usando a mesma palavra. Olha o que ele falou: se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito. Está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E Jesus rebateu dizendo: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então é necessário, meu irmão, que por mais que nós estejamos revestidos, é bom que a gente vigiemos e não tentemos o nosso Senhor. Não é porque nós estamos na presença de Deus que nós vamos em certas companhias, como até o pastor estava citando. Eu achei interessante, muito bonito. Estou em um copo de refrigerante, envolvido numa rodinha onde todo mundo está com latão, cerveja na mão, vinho e outras coisas, de fumaça. Essas questões assim, irmãos, muitas das vezes afasta de alguma forma. Mas, irmão, eu só fui ali cumprimentar. Opa, boa tarde, gente, estou seguindo minha caminhada. Não para não, irmão, não dá essa brecha não, porque uma brecha que der, um deslize que você fala: lembrei daquele tempo. Não brinca não tenta não, porque está escrito. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu não vou tomar mais tempo. Só quero deixar aqui, o 36. E verdadeiramente sereis livres, se pois o Filho vos libertar. Aqui eu só vejo gente liberta, porque verdadeiramente Jesus nos libertou. É lindo dizer, porque isso não quer dizer que estaremos livres das guerras espirituais. Teremos guerras espirituais, teremos momentos como o novo desse teve. O ano passado eu também tive com meus familiares. Às vezes a gente acabamos até largando algumas palavras, e não devemos fazer isso. Quando a gente verdadeiramente está livre, a gente consegue ter o equilíbrio espiritual, a mansidão. Deixa o fogo apagar, não jogue mais lenha, que as coisas, com certeza, Deus está trabalhando. Hoje você não entende o que Deus está fazendo, mas lá na frente a resposta do Senhor é certa, e Ele tem dia a dia nos dado força. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, meu Deus. Amém. Graças a Deus.